Da mais velha de todas as outras velhas, ouvi várias histórias e dentre tantas havia uma narração que me acompanhou a infância inteira, a do pão sagrado, alimento nascido das mãos de uma mãe para seus filhos depois que ela, cozinheira, retornava da cozinha de sua patroa, Isabel Corrêa Pedragal. A família Corrêa Pedragal, ainda hoje, é uma das famílias mais ricas da cidade de Imbaricité, no estado de Campos Azuis. Riqueza construída, dizem, ainda nos tempos das Sesmarias. São proprietários até hoje de terras e mais terras, usinas, gados, armazéns, farmácias, fábrica de tratores, de cervejas, de perfumes e não sei mais de quê. E de geração a geração, os descendentes dos Corrêa Pedragal herdaram não só os bens materiais, mas também a prepotência dos antigos senhores. Acostumados a mandos e desmandos, inclusive as mulheres, Dona Isabel Corrêa Pedragal e sua prole de sinhazinhas exerciam, ou exercem ainda, uma vigilância cruel sobre quem trabalha com eles. É desse contexto, fato ocorrido ainda no limiar dos anos 40, que a mais velha de todas as outras velhas da minha família me contou uma história que eu não esquecerei jamais. Eis a narração. Andina Magnólia dos Santos, filha de Jacinta dos Santos e de Bernardino Pereira, cresceu sob os mandos da Casa Grande, embora tenha nascido em 1911, servindo a família Pedragal desde pequena, sendo a menina brinquedo, o saco de pancadas, a pequena babá, a culpada de todas as artes das filhas da senhora Corrêa. Andina Magnólia cresceu forte, bonita e trabalhadora, apesar de tudo. Religiosa também. Temendo que a pretinha da casa, assim era chamada pela senhora Corrêa e pelos familiares, se enveredasse pelos caminhos não tão católicos, a exemplo dos pais que rezavam para Jesus Cristo e um tal de Zambi, Dona Corrêa esmerou-se em plantar na menina a fé nas coisas da igreja de Padre Joaquim. E assim Andina Magnólia foi batizada e encaminhada para o catecismo. Segundo a senhora Corrêa, ao mandar a pretinha para a igreja, 2 serventias eram realizadas. Andina cuidava das meninas enquanto as levava para a igreja e também aprendia as virtudes cristãs para não corromper as pedragalzinhas. Assim a vida seguia. Andina cresceu e as pedragalzinhas também. Casaram-se todas. Andina com um jovem trabalhador do campo, cujas origens provinham também de africanos escravizados em terras brasileiras. As moças da Casa Grande misturaram suas fortunas com as dos primos ricos ou com os filhos dos velhos amigos da família, também soberbos e afortunados. Andina foi destinada a trabalhar com uma das 9 senhoras do Império Pedragal, Isabel Corrêa Pedragal, antes a menina Bebel da Casa Grande, a quem Andina havia servido de babá, apesar da mesma idade. E nos dias de Andina Magnólia, novos sofrimentos foram surgindo. Apesar do trabalho dela e do marido, muitas vezes faltava alimento para os filhos, enquanto na casa da patroa a fartura esperdiçava muito do que ela preparava no dia a dia. Andina Magnólia tinha aprendido com a mãe a fazer um pão caseiro que se tornou conhecido como a delícia das delícias. Toda a família da Casa Grande vinha buscar o pão feito por Andina. Os filhos de Andina nunca tinham saboreado a delícia preparada pela mãe, tal a dificuldade para comprar os ingredientes para a feitura do pão em casa. Um dia, Andina pediu à patroa um dos pães para levar para casa e não recebeu uma resposta positiva. E a partir desse dia, além de ter de se contentar com um único pedacito que a patroa cortava e lhe dava, tinha de comer diante dela, sem nada levar para casa. Andina aparentemente obedecia, mas à medida que comia, deixava alguns pedaços, farelitos, cair no peito, entre o seio por debaixo da blusa. E todos os dias a mãe levava o pão sagrado para os filhos. Farelos,
casquinhas, ínfimos pedacinhos saíam engrandecidos e fartos dos entreceios de Andina Magnólia. Dela, do corpo dela, o pão sagrado para os filhos. O alimento ainda vinha acompanhado de leite. Sim, de leite. Apesar de Magnólia ter deixado de amamentar a menorzinha de 5 filhos, havia tempos. A menina não tinha nem 1 ano. Não porque quisera, mas porque o leite secara, na medida em que ela se distanciara da amamentação por força do trabalho. Entretanto, 2 anos depois, o benfazejo líquido materno jorrou novamente. E, enquanto foi preciso, todas as noites Andina Magnólia chegava em casa e celebrava junto à sua família a multiplicação do pão sagrado para os filhos. Celebração em que Zambi, por força de sua presença, transformava o mínimo trazido por Magnólia na fartura do alimento para os seus protegidos.